Boa noite, amigos e amigas que acompanham a gente aqui no Batalha Online. Depois de muito tempo, retornei aqui para fazer vídeos com vocês. E essa vai ser uma nova modalidade de vídeo, né? Eu cansei de fazer edições e deixar a coisa mais televisiva possível. A gente vai falar sobre um tema recente que nós já abordamos em outras lives, inclusive a live do João Pedro, né, que é do Sincericídio Automotivo, meu grande amigo. João Pedro, um grande abraço para ele, sobre veículos elétricos. Eu não sou contra veículos elétricos, muito pelo contrário, eu sou muito a favor, mas enquanto eles ainda são uns espécimes raros e até constantes no nosso trânsito. O veículo elétrico, ele é um carro fantástico, né, para curtos deslocamentos. Ainda é um problema a questão da autonomia para lugares mais distantes, mas o carro elétrico ele é uma solução interessante e nós vamos abordar um pouco sobre essa solução aqui no nosso canal, nesses vídeos que serão de bate-papo apenas, sem edição, sem corte, sem absolutamente nada. Esse vídeo está sendo gravado como se fosse ao vivo. E para apoiar o nosso projeto, se inscreva, comente aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos, né, sobre essa discussão e as enquetes que surgirem no meio do vídeo aí nos comentários. A gente faz outros vídeos e comenta, conversa, quem sabe até faz uma live. Bom, a grande questão do carro elétrico é que ele é visto como o carro do futuro ainda hoje, mesmo depois de mais de 40 anos aqui no Brasil, ele ter sido inventado pelo João Gurgel, que, como vocês sabem, fez o primeiro carro elétrico da América Latina, o Gurgel Itaipu E400, que a gente já abordou algumas vezes aqui no nosso canal. Para a época era uma coisa fantástica, porque era um veículo que atingia 60 km por hora, tinha 60 km de autonomia, usava um motor Vilares, baterias convencionais, né? Depois o Gurgel veio desenvolver as baterias tetrapolares, que eram de chumbo ácido, mas o pack de baterias era muito pesado, né? E aí essas baterias tetrapolares elas foram utilizadas no Itaipu E400, né? O E500, não, deixa eu confirmar isso aqui, ó, para não dar Itaipu Gurgel, para não dar informação errada, hein? O E150 era o pequenino, aquele vermelho, o famoso Gurgel Itaipu, que eu não sei com quem tá. E o Taipu E500, que era o veículo que depois virou o G800, né, que era como se fosse uma Kombi, né, usava aquele vidro de Kombi mais curvado, que na minha opinião é muito mais legal que uma Kombi, né? O Itaipu E150 era o pequenino e o E400 era o de caçamba. Esse de caçamba ele foi criado para ter mais baterias, né? Mas era um veículo muito pesado que a Telesp usou, eu acho, os Correios usaram também. Depois eles foram convertidos para veículos a combustão. Mas é um problema de mobilidade urbana que foi desenvolvido para escassez do petróleo da época. E na contramão desse desenvolvimento elétrico, né, o Brasil desenvolveu o álcool. O Gurgel era até contra o álcool. Naquele tempo eu até entendo. Hoje é impossível você ser contra um combustível que não é fóssil. Porque é o seguinte, o veículo elétrico ele é fantástico, como eu já disse. Ele é ideal para a cidade. O ideal para maiores deslocamentos é o híbrido. Eu acho que o único híbrido plug-in que eu tive acesso foi as da BYD, que estão na frente, inclusive da Tesla, no desenvolvimento de baterias, né? E isso é fantástico. A China está na frente no desenvolvimento de baterias, ou seja, é claro, você dá a um país toda a sua tecnologia para ser produzida, depois ele vai fazer pesquisa em cima disso e vai se tornar uma grande potência, né? E a China está se tornando uma grande superpotência. Essas grandes discussões que estão acontecendo agora da globalização, as taxas que o Trump está impondo ao Brasil, são reações a essa mudança global que está acontecendo, né? O sul global está se juntando para
desenvolver sua própria tecnologia, desenvolver sua própria moeda, e isso apavora os Estados Unidos, que foram soberanos durante muitos anos, né? E o Donald Trump está sendo o último baluarte, né, dessa loucura mundial, que é taxar os países que ele considera que estão indo de encontro às ideologias americanas. Mas a gente tem que ficar tranquilo, porque o nosso país é um país soberano no sentido tecnológico. E um dos poucos países, inclusive, que o carro elétrico não é uma hipocrisia quando se fala que é uma energia, é um veículo que polui menos. Porque na Europa ainda se usa carvão, ainda se usa gás na geração de energia. No Brasil nós temos hidrelétricas, nós temos energia eólica, nós temos energia solar, em menor escala energia solar. Temos termoelétricas, usinas temos Itaipu, que é a usina nuclear, que são energias consideradas limpas. Então a gente está na vanguarda da eletricidade limpa. Inclusive, aí que eu ressalto que o carro elétrico no Brasil, quando se fala de combustível verde, não é uma hipocrisia. Por quê? Porque a nossa energia aqui é limpa. O mesmo BYD andando aqui no Brasil vai gerar menos poluição do que o mesmo carro andando na Inglaterra, por exemplo, em que eles ainda têm usinas de carvão para geração de energia, precisam de gás para aquecimento. Então, o veículo elétrico no Brasil ainda é verde. Entretanto, ele é uma coisa para rico. Para rico porque o nosso país ainda é de maioria pobre. Perdão, ainda é de maioria pobre, ou seja, você não consegue tirar 150 mil reais para comprar um veículo elétrico. Um Kwid está a partir de 85 mil. Então é uma solução que não é popular. E por isso que está dando muito certo no Brasil. A frota de veículos elétricos, quando ela se tornar popular, ela vai gerar problemas em estações de eletricidade, porque a nossa malha de eletricidade não está pronta para suportar tanta carga. Inclusive, tem uma notícia que é da UOL, que saiu dia 14 de 3 de 2025. Você pode consultar. Se carregar, o bairro apaga. 37 ônibus elétricos estão parados no Jabaquara, lá em São Paulo. Ou seja, você tem 37 ônibus elétricos. Imagina você ter uma instalação elétrica no seu apartamento de 120 volts e comprar um refrigerador 220. Se a gente colocar todos os carregadores para funcionar, a energia do bairro cai. E é isso que vai acontecer. Vai chegar um momento que, se todo mundo tiver um carro elétrico, os horários de pico vão ser enormes e a energia vai acabar. Então, um veículo elétrico não é um projeto viável para ser um carro popular. Imagine no Brasil se todo mundo não, mas se a maioria das pessoas que tiver um carro a combustão popular, tiver um Mobi, trocar por um carro elétrico. Às 7 horas da noite, às 9 horas da noite, vai haver apagão das cidades. Então, a gente não tem eletricidade suficiente para ter o carro elétrico, porque o carro elétrico ele precisa ser acompanhado de outras soluções de sustentabilidade. Mas essas soluções de sustentabilidade envolvem geração de energia extra, geração de energia limpa. E a gente viu vários memes na Europa, inclusive quem gosta de Top Gear via também. O pessoal lá também do Elon Musk carregando um gerador a diesel numa caçamba para carregar os veículos elétricos do Elon Musk. É o que vai acontecer, e lá vai entrar de novo combustível fóssil na jogada, entende? Então, gente, o veículo elétrico, eu diria que ele é o veículo do fim do mundo. Por que é o veículo do fim do mundo? Porque é o seguinte, o veículo elétrico é muito mais fácil você gerar eletricidade do que você fazer uma gasolina sintética, por exemplo, que se fazia na Segunda Guerra Mundial. Os alemães faziam gasolina sintética de carvão. Mas para você fazer esse tipo de combustível, você gasta uma quantidade exorbitante de energia. Você tem que ter uma usina, ainda que rudimentar, mas você precisa de muita lenha, precisa de muito calor, muita energia nesse sentido. Então não compensa. Agora,
Se você esfregar seu pé num tapete e segurar uma pessoa, ela vai receber um choque. É muito mais fácil gerar energia elétrica do que você fazer um combustível para ser queimado no motor a combustão. Então, o veículo do fim do mundo, você que é sobrevivencialista, inclusive essa reflexão eu ouvi do Leandro, do Letra J, ele foi em um podcast qualquer, nesses shorts, e falou exatamente isso. E é uma solução fantástica. Se você tem um modo de gerar uma eletricidade, você pode mover um veículo elétrico. O veículo elétrico, as baterias, elas podem funcionar com baterias estacionárias e você pode fornecer a sua eletricidade por dias. Se você tiver um painel solar, você consegue carregar um veículo elétrico com um pack de baterias e andar para onde você quiser. Eu tenho amigos que fizeram instalações de painel solar e usam um veículo elétrico. Esse vai ser o futuro do veículo, vai ser o carro do fim do mundo. Porque é muito mais fácil gerar eletricidade do que você fazer diesel, do que você fazer gasolina, do que você fazer álcool. Que inclusive o álcool, eu acredito que seja o combustível do futuro, mas isso aí é papo para outro vídeo. Bem, gente, eu não sou um grande partidário dos veículos elétricos no sentido de achá-los interessantes e legais. Eu acho que eles são uma solução alternativa para o transporte público, mas eu acredito que o carro, de maneira geral, está indo na contramão da inteligência humana. Vocês sabem que eu sou admirador de longa data da fábrica da Gurgel e eu tenho plena consciência de que os veículos Gurgel eram muito pequenos, principalmente o BR-800 e o Super Mini, mas desconfortavelmente pequenos. Mas o conceito deles era um conceito fantástico, porque os grandes centros urbanos não precisam de veículos grandes e os veículos estão ficando cada vez maiores. Não são, e os centros estão crescendo, mas crescendo em número de motoristas, crescendo em número de automóveis, e fica muito complicado você conseguir gerar uma malha rodoviária para esse estudo de carro, né? Se você mora numa cidade pequena que está crescendo, você vê que os deslocamentos deixaram de ser de 15 minutos e começaram a ser de 30 minutos, porque tem muitos automóveis na rua e automóveis grandes, SUVs e tal, que eu sou particularmente, não sou a favor do SUV, mas entendo que é um veículo muito interessante, agradável, atrativo, mas não é racional. Ou seja, não é um veículo honesto. A produção de SUVs é uma produção equivocada. A gente deveria produzir veículos cada vez menores para levar as pessoas em lugares que elas precisassem ir na cidade delas. Então, o veículo elétrico é uma boa alternativa para poucas pessoas, como tem sido. Porque se um dia ele se tornar popular, ele vai precisar, você para comprar um carro elétrico vai precisar instalar painéis solares, vai precisar... Painéis solares eu acho que é a solução mais interessante para recarga de veículos elétricos e até para sustentar a eletricidade da sua casa. Mas isso acaba encarecendo muito mais o veículo do que você imagina. Então você ia ter que ficar sempre com veículos elétricos. E tem outra coisa, esses carros ainda não envelheceram, né? A gente está vendo aí a próxima geração do BYD chegando e os Dolphin Minis, que são os mais populares da BYD, ainda não envelheceram, ainda continuam rodando. A gente não sabe como é que vai ser o descarte de baterias aqui no nosso país. Depois que a bateria acaba a vida útil dela no carro elétrico, ela pode ser usada como uma bateria estacionária. Então pode ser que não gere tanto desperdício. Mas os veículos vão envelhecer, a gente vai ter que esperar como é que isso vai acontecer. O próximo vídeo eu pretendo falar sobre o combustível do futuro, que eu considero que é o álcool, muito além dos veículos elétricos, contradizendo absolutamente tudo que eu disse. Mas os veículos a álcool serão o futuro do mundo se um dia os combustíveis fósseis acabarem. Eu acredito que o motor a combustão nunca vai acabar. Mas isso é papo para outro vídeo. Se você quiser discutir um pouco comigo, você participa comentando no próximo vídeo, compartilhe isso aqui com seus amigos e comente as suas reflexões aqui embaixo. Muito obrigado.